Algumas pessoas têm me pedido bastante para fazer um tour pela plataforma da ETEC Power, mostrar como que é por dentro, como são as aulas, enfim. Então, eu decidi fazer. E é o seguinte, eu vou mostrar pelo celular, que é o que eu sei que a maioria usa, tá bom? Logo que você entra aqui na ETEC Power, o que você já tem acesso aqui é a nossa visão geral das aulas. Então, você consegue ver a tua evolução nos estudos, ou seja, consegue ver o quanto você está estudando e também você já tem ali os módulos apresentados para você. O primeiro módulo é o nosso módulo Fundação Aprendendo a Aprender, que é o módulo que traz todas as bases do nosso método da ETEC Power, ou seja, como você pode estruturar a tua rotina de estudos, o que é necessário que você faça nos seus estudos, por exemplo, resumir o que você estudou, como fazer os resumos do jeito que eles realmente vão funcionar, também sobre as resoluções de questões, como fazer revisões e assim por diante. Depois do módulo 1, tem o módulo 2, que é o módulo Fundação Tópicos Basais. Lembrando que esses dois módulos já estão liberados assim que você se matricula na ETEC Power, então você não precisa esperar nadinha para ter acesso, ok? Os outros módulos vão saindo semanalmente até o módulo 8 para que ninguém acumule conteúdo. Então aqui no módulo Fundação Tópicos Basais, você tem as aulas que vão servir de base para que você aprenda todo o restante do conteúdo, ou seja, são realmente os tópicos basais. Tudo isso em formato de videoaula. E aí depois você tem os outros módulos também. Então, como eu te falei, a liberação é semanal para que você não acumule conteúdo, para que você, por exemplo, não queira pular uma aula e fazer uma outra só porque o nome parece mais interessante, porque é muito importante que você respeite aquela ordem do conteúdo sempre partindo do básico pro avançado. E é isso que a gente faz na ETEC Power, o conteúdo já é organizado dessa maneira. E agora eu vou mostrar pra você como é por dentro uma aula aqui na ETEC Power pra você ver. E é o seguinte, você tem no topo ali a nossa videoaula. Isso tanto pelo celular quanto por tablet, computador, iPad, enfim, o dispositivo que você tiver, porque a ETEC Power é toda responsiva, ou seja, se adapta à sua tela. Abaixo da aula você tem ali os materiais complementares, então tem sempre uma resolução comentada em cada aula e também a sondagem, que são as questões que você faz antes da aula, e as questões de fixação que você deve fazer depois da aula, beleza? Então, basicamente, em toda aula você tem essa estrutura e tem ali aquele maisinho que você clica que abre um espaço para anotações. No computador também tem isso. Então, aqui você anota os pontos principais da aula, enfim, para que você não tenha que ficar anotando tudo no papel e depois passar pro resumo. Então, você já anota aqui durante a aula mesmo e aí depois, na hora de fazer o resumo, você simplesmente pega as anotações, certo? Além disso, um ponto importante é que a gente tem um menu aqui no vídeo e aí com esse menu você consegue, por exemplo, deixar a qualidade do vídeo um pouco menor, caso a tua conexão seja mais lenta. Também consegue passar um pouco a aula ou consegue voltar na aula, sabe? O que te ajuda bastante caso você tenha alguma dúvida ou se você não entendeu alguma palavra, enfim. Então você tem o direito de voltar à aula. E é o seguinte, eu vou até colocar a aula pra passar aqui um pouquinho pra você ver como é. Então a gente sempre tem o slide na aula. Esse slide sempre tem texto complementar. Muitas vezes tem imagens também que te ajudam e tem o vídeo ali. Como eu mostrei, você pode passar a aula e pode voltar à aula também, ok? Quando você clica naquela interrogação ali no topo, você pode mandar a tua dúvida direto para a plataforma. E essa dúvida vai chegar para o nosso suporte. Então as dúvidas sempre são respondidas e as respostas vão parar diretamente no seu e-mail. Você escreve sua dúvida na caixinha, envia a dúvida e clica em OK, vou aguardar. E aí, assim que a gente responder, vai chegar no teu e-mail uma resposta. Isso tanto para dúvidas em relação à plataforma, quanto para dúvidas em relação ao conteúdo, enfim. Aqui abaixo você pode passar para a próxima aula ou pode voltar para a aula anterior. Então você nem precisa voltar lá para a tela principal. E você pode clicar em assistiu e assim você mostra que você já assistiu essa aula. Então assim, depois que você termina de estudar o assunto, depois que você viu a aula, fez a sondagem, viu a resolução e tudo mais, você clica ali e você conclui. E aí quando você volta para a página inicial, você vê que já mostra como concluída. Mostra com um check verdinho ali do lado, ok? Aqui do lado tem os bônus, então a gente sempre coloca os bônus aqui na plataforma também. Por exemplo, quando tem alguma aula ao vivo, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, tudo bem, porque ela fica salva. Os plantões com as dúvidas resolvidas e também ali revisões, materiais extras, enfim. Tudo isso fica aqui dentro dos bônus, certo? E é só clicar no botãozinho laranja que você vai direto pro bônus. Como você viu, a plataforma é bem fácil de usar e vale lembrar que assim que você entra na ETEC Power, você também já ganha acesso à Tribo Power, que é o nosso grupo de interação de alunos da ETEC Power, e também tem o bônus que é a mentoria Estudante Smart, ok?